Amado Pai Universal, fonte de todo amor e bondade, como crianças, nos dirigimos a Ti, agradecidas pelo dom precioso da vida. Obrigada por cada dia que nos concedestes, por todas as oportunidades de crescimento e por nossa jornada rumo à luz e à perfeição. Agradecemos pelas forças que nos guiam na busca da verdade, pela evolução de nossas almas e por cada sonho e realização que nos aproximam do cumprimento do Teu propósito divino. Obrigada por cada momento em que podemos aprender a fazer a Tua vontade, buscando ser mais semelhantes a Ti. Querido Pai, nós Te louvamos pelas revelações que nos enviastes ao longo das eras, especialmente pela vinda de Jesus aqui em Urântia, nosso irmão e mestre. Em seus ensinamentos, encontramos a compreensão da Tua paternidade e da irmandade que une todos os seres humanos. Jesus trouxe a verdade que ilumina nossos corações e nos conduz ao Teu amor eterno. Com gratidão, reconhecemos também o presente da quinta revelação, o livro de Urântia. Agradecemos por essa nova luz que nos revela os Teus mistérios, os mistérios do universo e os da nossa própria natureza. Por meio dessas verdades reveladas, somos encorajados a nos aproximar mais de Ti e a servir com mais amor e sabedoria. Te pedimos, Pai, que nos ajudes a ser instrumentos da paz, que transformando primeiro a nós mesmos, possamos espalhar o Teu amor e a Tua verdade nesse mundo. Inspira-nos a viver com coragem e compaixão, sempre guiados pela certeza de que somos Teus filhos e parte da grande família universal. Que possamos sempre nos lembrar que em cada gesto de bondade e em cada escolha pelo bem, trazemos a Tua presença à Terra. E que seja feita a Tua vontade, agora e para sempre. Amém. Assim seja. Obrigado, Sussuzinho. Muito Boa bem, noite. pessoal. Boa noite. Como vai, Maria? Bem-vinda. Bom, nós vamos hoje estudar a parábola do filho pródigo, né? Do filho perdido, perdão, que é o documento 169, item 1. Então, para quem quer acompanhar no livro, seja lá onde for, é ali que a gente vai estar. Então, vamos continuar aqui com o nosso estudo, começando então com essa leitura. Alguém para nos ajudar aí? Eu posso ler. Ok. A parábola do filho perdido. Na Pode aumentar só quinta-feira, um pouquinho? Desculpa. Pode Posso. aumentar um pouquinho? Comentado. pronto? Pronto. Obrigada. Na quinta-feira à tarde, Jesus falou à multidão sobre a graça da salvação. No transcorrer desse sermão, ele voltou a contar a história da ovelha e da moeda perdidas e então acrescentou a sua parábola favorita, a do filho pródigo. Disse Jesus: Fostes exortados por profetas, de Samuel a João, a buscar a Deus, a buscar a verdade. Sempre eles disseram: Buscai o Senhor enquanto ele pode ser encontrado. E todos esses ensinamentos deveriam ser tomados de coração. Mas eu vim mostrar-vos que, ao mesmo tempo que estáis tentando encontrar Deus, do mesmo modo Deus está buscando encontrar-vos. Muitas vezes eu vos contei a história do bom pastor que deixou as 99 ovelhas do aprisco e saiu em busca daquela que estava perdida. E ao encontrar a ovelha desviada,
colocou-a sobre os ombros e, com ternura, levou-a de volta para o abrigo. Quando a ovelha perdida foi devolvida ao aprisco, vos lembrais que o bom pastor convocou os seus amigos e convidou-os para que se jubilassem com a volta da ovelha que tinha estado perdida. E novamente eu digo que há mais júbilo no céu pelo pecador que se arrepende do que pelas 99 pessoas justas que não necessitam de arrependimento. O fato de que algumas almas estejam perdidas apenas aumenta o interesse do Pai Celeste. Eu vim a este mundo para cumprir o mandado do meu Pai. Mas realmente tem sido dito do Filho do Homem que é amigo de publicanos e de pecadores. Foi-vos ensinado que a aceitação divina vem após o vosso arrependimento e em consequência de todos os vossos esforços de sacrifício e penitência. Mas vos asseguro que o Pai vos aceita mesmo antes de vos haverdes arrependido, e envia a vós o Filho e os colaboradores dele para encontrar-vos e trazer-vos com júbilo de volta ao aprisco, o reino da filiação e o progresso espiritual. Vós sois todos como ovelhas que se desviaram, e eu vim para vos encontrar e salvar aqueles que estiverem perdidos. E devíeis lembrar-vos também da história da mulher, que, tendo feito um colar de adorno com 10 moedas de prata, perdeu uma peça. Então acendeu a lâmpada e varreu cuidadosamente a casa, e manteve a busca até encontrar a peça de prata perdida. E tão logo achou a peça perdida, reuniu amigos e vizinhos, dizendo: Rejubilai comigo, pois encontrei a peça que estava perdida. E assim novamente vos digo: há sempre júbilo na presença dos anjos do céu por causa de um pecador que se arrepende e retorna ao abraço do Pai. E vos conto essa história para incutir em vós a ideia de que o Pai e o Filho saem em busca daqueles que estão perdidos. E nessa busca, nós empregamos todas as influências capazes de ajudar-nos em nossos esforços diligentes para encontrar aqueles que estão perdidos, aqueles que permanecem na necessidade de salvação. Assim o Filho do Homem sai no deserto para buscar a ovelha que se desviou e, ao mesmo tempo, busca a moeda que foi perdida na casa. A ovelha extravia-se involuntariamente. A moeda cobre-se com o pó do tempo e esconde-se sob o acúmulo das coisas dos homens. E agora gostaria de contar-vos a história do filho imprudente de um fazendeiro abastado. Esse filho abandonou deliberadamente a casa do pai e saiu para uma terra estrangeira, onde passou por muitas atribulações. Vos lembrais de que a ovelha desviou-se involuntariamente, mas esse jovem abandonou sua casa premeditadamente. Foi assim. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais jovem, era alegre e despreocupado. Estava sempre atrás de um divertimento e esquivando-se da responsabilidade. Ao passo que o seu irmão mais velho era sério, sóbrio, trabalhador e disposto a assumir as responsabilidades. Ora, esses 2 irmãos não se davam muito bem, um com o outro, e sempre se viam brigando e discutindo. O mais jovem era alegre e vivaz, mas indolente, e não era confiável. O mais velho era estável e industrioso, mas, ao mesmo tempo, egocêntrico, mal-humorado e convencido. O mais jovem gostava de divertir-se e evitava o trabalho. O mais velho devotava-se ao trabalho e raramente divertia-se. A ligação entre eles tornou-se tão desagradável que o filho mais jovem chegou ao seu pai e disse: Pai, dá-me o terço que me caberia das vossas posses. Permiti-me sair para o mundo e buscar a minha própria sorte. E quando o pai ouviu esse pedido, sabendo quão infeliz estava o jovem na sua casa, com o irmão mais velho, dividiu a sua propriedade, dando ao jovem a sua parte. Em poucas semanas, o jovem reuniu todos seus fundos e saiu em viagem a um país distante.
Mas, não encontrando nada proveitoso a fazer e que também fosse aprazível, gastou rapidamente toda a sua herança e uma vida desenfreada. Depois de gastar tudo, uma grande fome surgiu naquele país e ele viu-se na miséria. Assim sofreu um grande infortúnio, mas quando começou a passar fome, encontrou um emprego com um dos cidadãos daquele país, sendo enviado aos campos para alimentar os suínos. E o jovem ter-se-ia saciado com as sobras comidas pelos porcos, mas ninguém lhe dava nada. Um dia, quando estava muito faminto, caiu em si e disse: Os vários criados do meu pai têm abundância de pão, enquanto eu morro de fome aqui, alimentando porcos em um país estrangeiro. Vou levantar-me e irei ao meu pai dizer: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de filho teu. Apenas te disponho a fazer de mim um criado teu. E quando o jovem chegou a essa decisão, levantou-se e partiu em direção à casa de seu pai. Aquele pai, todavia, havia sofrido muito por causa do seu filho. Havia sentido uma saudade imensa do jovem, alegre, ainda que irrefletido. O pai amava esse filho e esteve aguardando constantemente o seu regresso, de modo que no dia em que ele voltou para casa, o pai ainda de longe o viu, e sendo motivado pela compaixão do amor, correu para encontrá-lo e com muita afeição abraçou e beijou-o. E depois disso, o filho viu o rosto lacrimejante do pai e disse: Pai, eu pequei contra o céu e perante os vossos olhos. Não sou digno de que me chames de filho. O jovem, contudo, não teve a oportunidade de completar sua confissão, porque o pai, rejubilante, disse aos criados, os quais, nessa altura, chegavam correndo: Trazei a melhor roupa dele, aquela que eu reservei. Ponde o anel de filho na sua mão e arrumai sandálias para os seus pés. E então, depois de conduzir o jovem cansado e de pés doloridos até a casa, o feliz pai disse aos criados: Trazei o novilho gordo e matai-o, para que comamos e festejamos, pois esse filho meu esteve morto e agora está vivo novamente. Esteve perdido e foi encontrado. E reuniram-se com o pai para se rejubilar pelo retorno do filho. Nesse momento, enquanto celebravam, o filho mais velho chegou do seu dia de trabalho no campo, e ao se aproximar da casa, percebeu a música e a dança. Chegando à porta dos fundos, chamou um dos criados e perguntou sobre a causa de toda aquela festividade. O criado então lhe disse: Teu irmão, não há tanto tempo perdido, voltou para casa. E o teu pai matou o novilho gordo para comemorar o retorno dele, são e salvo. Vem para que também tu possas saudar teu irmão e recebê-lo de volta à casa do teu pai. Ao ouvir isso, contudo, o irmão mais velho ficou magoado e enraivecido a ponto de não querer entrar na casa. Quando o pai soube desse ressentimento, quanto a dar boas-vindas ao seu irmão mais jovem, saiu para implorar que o filho entrasse. Mas o filho mais velho não se deixaria levar pela persuasão do pai. E respondeu com estas palavras: Em todos esses anos eu tenho servido a ti, nunca transgredindo a menor das tuas ordens. Ainda assim, tu jamais me deste sequer um cabrito para me divertir com meus amigos. Permaneci aqui e cuidei de ti todos esses anos, mas nunca fizeste nenhuma festa por causa do meu serviço fiel. Todavia, quando esse outro filho retorna, tendo esbanjado teus bens com as prostitutas, e te apressas em matar o novilho para gordo para festejá-lo. Já que esse pai amava os seus dois filhos verdadeiramente, tentou raciocinar com o mais velho. Mas, meu filho, tu tens estado comigo todo esse tempo, e tudo que eu tenho é teu. Tu poderias ter matado um cabrito em qualquer momento para compartilhar a tua felicidade com os teus amigos. E seria oportuno que tu juntasses a mim nessa alegria,
e felicidade pela volta do teu irmão. Pense nisso, meu filho. Teu irmão tinha estado perdido, se encontrou e voltou vivo para nós. Essa foi, entre todas, uma das mais comoventes e eficientes entre todas as parábolas que Jesus já apresentou, para mostrar aos ouvintes a boa vontade do Pai em receber a todos que buscam a entrada do reino do céu. Jesus era muito afeiçoado a contar essas 3 histórias ao mesmo tempo. Apresentava a história da ovelha perdida para mostrar que quando os homens afastam-se involuntariamente do caminho da vida, o pai permanece atento a esses filhos perdidos e sai com seus filhos perdidos e sai com seus filhos, os verdadeiros pastores do rebanho à procura da ovelha perdida. E então Jesus contou a história da moeda perdida na casa para ilustrar quão completa é a busca divina por todos que estão confusos, confundidos ou cegos espiritualmente de um outro modo qualquer, por causa dos cuidados e preocupações da vida. E lançou-se a contar a parábola do filho perdido, da recepção dada da volta do filho pródigo, para mostrar quão completa é a reintegração do filho perdido na casa e no coração do pai. Muitas e muitas vezes, durante os seus anos de ensinamento, Jesus contou e recontou a história do filho pródigo. Essa parábola e a história do bom samaritano eram os seus meios favoritos de ensinar sobre o amor do Pai e sobre a boa vizinhança entre os homens. Obrigada. Obrigado, Lília. Texto longo esse. É, É, essa não dá para parar no meio da história, né? Temos que ir até o fim. Então, o que podemos comentar sobre esse texto? acho que Deus está sempre disposto, né, a receber as pessoas e Ele está em busca das ovelhas perdidas aí, né? É verdade. Diga lá, Roberto. Olha, eu acho que isso está acontecendo agora. Há um ensinamento que diz assim, que Deus nos olha do infinito para o finito, e que nós olhamos Ele do finito para o infinito que Ele é. Eu acho que o Pai Universal agora, Ele está olhando a gente através do ajustador do pensamento. Só que ele tenta focar, mas a gente está tão confuso, incompleto, então ele não vê. E eu acho que à medida que a gente vai se aproximando do paraíso e vai sendo aquilo que a gente realmente é, ele vai nos vendo melhor. E eu acho que ele vai ficando feliz a cada passo. Então, eu acho que isso acontece. E quando a Lilian começou ali, dizendo que, assim como nós procuramos Deus, Ele está nos procurando. Eu acho que isso está acontecendo agora e eu fiquei, assim, um pouco derretido e emocionado com esse ser tão grandioso que nos busca. E eu concluo essa observação dizendo que eu acho que nesse momento Ele está olhando cada um de nós. Tem uma frase que diz assim, que o ajustador do pensamento é o amor de Deus individualizado para cada alma humana. Então eu acho que Deus olha para nós através do ajustador do pensamento. E o ajustador é perfeito. Ele não consegue ver algo que não seja divino e perfeito. Então, ele está olhando para a gente agora, através do olho do ajustador do pensamento, bem no coração da nossa alma. Isso está acontecendo agora, isso não é uma parábola. Eu acho que a cada segundo isso está acontecendo. Deus está nos procurando com todo o amor dele. E eu acho isso emocionante, só de pensar como
Um ser tão grande pode amar a gente tão pequenininho, tão cheio de problemas. É isso. Obrigado, Roberto. Foi Sâmia, hoje ela está com nome diferente. Tudo bem, Sâmia? Gente, eu dei uma mudada porque eu quero ser uma nova pessoa e como meu nome é Daniela Samia, eu adotei o Samia agora para incorporar essa nova identidade de uma pessoa melhorada. Compartilho do mesmo sentimento do Roberto, realmente é bem emocionante ser relembrado, né, dessa questão de que Deus também está procurando a gente. E o sentimento, o que eu senti ouvindo a leitura o que veio para mim foi essa questão do reconhecimento, sabe? A necessidade do reconhecimento que nós humanos temos e como a gente se torna egoísta, né? No papel do filho mais velho, que como ele se sentiu, né? Quando o pai acolheu aquele que era mais, a vida é festa, tipo assim, na visão do mais velho, né? Ele tinha uma visão do que o mais novo, tipo, queria só vida mundana, se divertir e tudo mais. E quando a gente está seguindo assim esse caminho de retidão, de busca e tudo, muitas vezes, não sei vocês, né? Mas para mim, pelo menos, fica aquela coisa do reconhecimento, né? Certo, eu estou fazendo tudo certo aqui. E aí, o que tu vai me dar em troca? Né? Me veio muito isso, como se fosse realmente assim uma espécie de correção também de quem se vê no papel do filho mais velho, entende? De quando você tá ali certinho, mas olha, você tá esperando ali o seu reconhecimento. E aí, pai, eu fui aqui, tive contigo, e cadê? Aí esse aqui que não presta, que não vale nada, que foi aí pro mundo, que visitou aí, como ele falou, prostitutas e não sei o que, gastou dinheiro e você recebe ele assim. Então me veio muito esse outro lado também de enxergar, de conseguir perceber onde eu me encontro nesse lugar de querer estar recebendo algo em troca por eu estar fazendo o meu papel, que é o meu papel, pô. É o papel que todo mundo tem que realmente é, é, buscar nessa vida, né? De ser íntegro, de estar ali e tudo mais. Foi isso que eu senti, assim, senti esse chamado para mim, né? Estou compartilhando aqui porque pode ser que ressoe com alguém. Era isso. Obrigado, Daniela. Muito bem. Vamos lá, Yara. Boa noite, pessoal. Boa noite. É, eu ouvi o Roberto e fiquei pensando assim, para mim me chama a atenção que quando o pai facilita, de certa forma ele facilita, né, para que o filho vá para o mundo, ele está vendo o filho. E quando esse filho sai, ele não está vendo o pai, ele está vendo o mundo. E nessa situação da ilusão que ele tem em si, e que está perdido, para o pai, isso é uma morte, né? Assim, não é possível, nesse momento do desenvolvimento desse filho, ver os frutos do espírito, o reconhecimento da filiação. Então, quando esse filho consegue, com a sua experiência, e com o seu desapontamento e decepção mesmo, né, diante da situação que ele estava lá alimentando os porcos, nessa hora ele revive no sentido de ver o pai. E novamente ele se torna o filho vivo, né, verdadeiramente autêntico, humilde na volta, esperando ser aceito da forma que o pai pudesse aceitá-lo, né? Então, isso é verdadeiramente o que eu imagino que o pai espera de um filho. E essa felicidade plena dele é porque ele amava os dois. Um ele já tinha com ele, e o outro estava voltando.
E o filho mais velho, ele estava ali muito próximo, ele também precisava do reconhecimento do pai, porque todo filho quer realmente sentir que é filho, né? Quer sentir que ele recebe do pai o que o pai tem para dar e que cada um espera que seja justo. E naquela hora ele estava achando que estava sendo injustiçado. Mas quando o pai assegura a ele o que é meu é seu, né? Ele também resgata, eu imagino, esse filho. Então é isso que fica para mim, assim. O que mais Obrigado, Iara. importa é o que a gente consegue fazer nascer em nós verdadeiramente, autenticamente. Não é pelo fato de ser reto ou ser perfeito, mas é o que você consegue entender de verdade dentro. É isso que nos ergue, é isso que nos edifica, e é isso que torna um pai feliz. Obrigado, Iara. Oi, Eglin. Eu achei essa parábola muito linda, né? Muito encantadora, assim, porque ele conta a história tão detalhada dos dois filhos, né? E realmente cada filho traz um ensinamento diferente. E me chamou a atenção do mais novo, que quando ele retorna também com a vontade, ademais da verdade dele, da sinceridade de olhar para tudo aquilo que ele viveu nas experiências dele, querendo reparar o erro dele, né? A reparação me chamou a atenção e ele retorna com o coração assim bem querendo fazer o papel do criado, inclusive, para resgatar a parte dele que ele não soube naquela época ser suficientemente maduro, né, no seu trabalho. Então, tem muitos ensinamentos aí de cada filho, né, que são a polaridade do ser humano e a arrogância do mais velho por cumprir todas as regras necessárias. Isso está muito em cada um de nós, né, de certa forma. A gente às vezes quer ser muito na retidão e aí quer o reconhecimento, porque, puxa, eu sou tão bom, e o que está acontecendo comigo? Quando a gente, às vezes, vive experiências dolorosas, o que Deus quer? São formas, às vezes, até equivocadas de entender o amor do Pai, né? Então, é muito lindo, assim, essa parábola, tem muitos ensinamentos que dá para retornar e ler, outras vezes vai proporcionando insights, né? Então, eu queria mais trazer assim, me veio muito o filho chegou e quando a gente erra e traz assim essa vontade de reparar o erro, eu acredito que a gente recebe muito, a gente sente muito o amor dentro de nós quando se libera dos erros, né? É, muito obrigado, Eglin. Oi, Flávio. Pois é, assim, ó, eu vou defender esse filho que ficou em casa ali, porque a gente imagina o cara trabalhou com o pai dele a vida toda ali, né? Ajudou a crescer o negócio do pai ali e tal, né? O outro filho saiu, né? Foi para a noite, né? Aprontou, né? Enfim, teve uma vida lá como ele queria. E aí voltou. Eu acho que a tarefa do pai, sim, é perdoar. Sempre a gente vai perdoar um filho, não tenha dúvida disso, né? O amor é incondicional de pai para filho. Mas eu, como pai, eu daria assim, ó, perdoaria tal, mas daria uma reprimenda, ó, tudo bem, agora tu vai começar do zero de novo, tá? Para te aprender, na verdade, né? Porque teu irmão aqui ficou aqui e tal. Então, naturalmente que isso aí vem um lado, eu estou mostrando o lado humano dessa história toda, né? Porque a gente também, né, friamente a gente pode concordar, sim, né? Mas assim, existe essa condição humana, né? Da revolta, tal, que até esse filho mais velho eventualmente pode se dar conta mais tarde, né? Que ele errou também, né, em não perdoar o irmão dele, enfim.
mas eu acho que essa revolta dele é normal. Mas sim, o pai faz a função dele, na verdade, né? De ser um pai amoroso, né? Mas também um pai tinha que ser um pai corretivo também, né? Talvez isso que faltasse. Perdoar, ok, mas pô, imagina, eu estou contestando uma parábola de Jesus aqui, mas não é esse o caso. Eu estou colocando a situação, uma situação assim que, né, que como a gente, como humano ainda, né, na verdade, numa condição muito de ainda muito elementar ainda, né, que a gente tem que crescer muito, a gente aceitar uma condição dessa assim tranquilamente, né? Então é isso que eu queria contrapor só. Mo- Muito bom, Flávio. Muito obrigado. Ai, ai. Vamos lá, Daniela. Então, queria só complementar com outra visão que eu tive, que foi a seguinte, trazendo essa questão do reconhecimento, né, do filho mais velho, que ele ficou lá meio enfesado com a situação, mas o pai falou para ele, tudo que é meu é seu. Então, faltou do filho o reconhecimento dele próprio, e não um reconhecimento, tipo assim, já era dele, né? Se ele quisesse o cabrito, se ele quisesse fazer uma festa, era dele. Era uma atitude que deveria partir dele, do filho mais velho, se reconhecer naquele contexto e dizer, pô, tudo que é do meu pai é meu também. E o filho mais novo, Jesus, nessa parábola, para mim, que ele está trazendo aí agora de informação, é sobre desilusão. E como acolher quem está desiludido. Porque na nossa vida atual, quando fala assim, ah, eu passei por uma desilusão, sempre é associado a algo horrível. Ah, a pessoa se desiludiu. Sendo que é uma coisa maravilhosa, você está desiludido. Você não está mais iludido. Então, a gente se ilude com as coisas do mundo, e aí nessa parábola ele trouxe essa versão de como acolher quem passa por uma desilusão com o mundo, com as ideias que a gente tem com relação ao mundo. Que sempre a gente vai ter aquele pai amoroso, receptivo, que perdoa sim, não é tanto uma questão de correção, porque quem passa por uma desilusão, automaticamente ela já está sendo corrigida, né? A visão dela já está passando por uma correção. Você está sendo desiludido. Então, para mim, trouxe muito à tona essa questão da desilusão com o mundo e uma nova versão de que não precisa sofrimento, dizer que tá, que horrível, me desiludi, estou desiludido. Não, olha como é bom passar por uma desilusão e saber que você vai ser acolhido, independentemente da reação do irmão mais velho, porque ele é que foi meio assim, né? Pô, se eu tô o tempo todo com meu pai, ajudo ele, tudo mais. O cara chega pra mim e fala, tudo que é meu é seu, e eu é que não tive atitude, eu é que não quis. Então aí já muda um pouco o tom. Obrigado, Daniela. Diga lá, Lilian. Então, eu acho que o pai nunca fez festa para o filho mais velho porque ele era meio carrancudão mesmo, não gostava de festa. Acho que ele não gostava muito, não é? Não é verdade? E acho que ele não gostava muito de festa. E quem gostava de festa mesmo era o mais novo, ele era mais alegre, né? O outro, que tem gente que não gosta muito de festa, não. Então, eu acho que o pai nunca imaginou em dar uma festa para o filho. Eu vou fazer festa com o filho mais velho. Tá bom. Eu quero completar uma coisinha. Eu também acho que não é caso de punição, não, porque o aprendizado autêntico, ele em si, ele substitui a punição, né, por um aprendizado do sentido da vida, né, do que realinha ele. E de mais a mais, ele estava dando comida para os porcos, hein, Flávio? Que coisa mais chata do que você ficar numa condição dessa. Mas foi tão bom ele ficar alimentando os porcos, porque foi ali que ele voltou a si e viu de onde que ele vinha, né? E quando ele vê, e quando ele pensa de onde que ele vem, ele pensa através do Pai. É através do Pai que ele se encontra, né? Que ele diz, poxa,
Quem trabalha lá com meu pai está na abundância, e eu estou aqui alimentando os porcos. Quer dizer, ali as coisas entraram nos seus devidos lugares. Então, eu penso que assim, a lição, né? Não diria punição, mas a lição ali foi aprendida por ele de uma forma que ele próprio percebe o sentido, né? E o sentido era ele realmente se reencontrar também com o pai, com a família. Então, tem várias formas. Eu também acho que a desilusão é ótima, né? Assim, quando a gente está pensando erradamente, está perdido, se desiludir é cair em si. Então é uma bênção, um presente. Obrigado, Yara. É, o nosso pai, de fato, ele está sempre ali. O que ele mais quer é que todos nós seguimos até ele, né? Essa é que é a verdade. E para mim é curioso como Jesus chama a atenção aí pelas formas de desvio, né? Ele fala, olha, a ovelha se perdeu, que se perdeu, ela se perdeu por um descuido, ela não sabia o que fazer para poder se manter no grupo ou não se perder, ela simplesmente se desviou dentro de uma ignorância, né? Então, é essa ovelha que o pai sai para buscar. Ele vai buscar, porque ela está perdida por uma ignorância, porque ela não sabe como ela se perdeu. Então, tem um aspecto interessante aí, que é o fato do pai ir buscar. Ele vai até a ovelha e traz ela nas costas, nos ombros, né? E eu acho que o pai faz isso com todos nós que nos perdemos na nossa ignorância e que cometemos erros, às vezes um atrás do outro, até sem perceber que nós estamos errando. Então, o nosso pai diz: olha, esse meu filho aqui, essa minha ovelha, precisa mais da minha ajuda e eu não posso ficar esperando ela voltar aqui. Eu tenho que ir lá dar um suporte maior, um apoio maior para ela encontrar o caminho de volta para casa. Pois você tem a gente poderia falar das moedas que se perderam, todo esse negócio, mas tem a outra parte, que é a do filho que foi embora de casa por uma decisão deliberada dele. Ele tomou essa decisão. O pai não foi atrás do filho. Ele ficou o tempo todo desejando que o filho voltasse, esperando que o filho voltasse e preocupado com esse filho. Mas ele em nenhum momento saiu para ir buscar o filho, porque o filho tinha tomado uma decisão consciente de sair de casa. Então é o livre-arbítrio do filho exercido de uma maneira consciente para ir para onde ele quisesse. Então é uma situação bastante diferente daquela da ovelha que se perdeu porque ela nem sabia qual era o caminho de casa, né? Eu acho que esse aspecto é muito interessante. O pai está ali nos esperando o tempo todo, e quando nós estamos perdidos porque nós não sabemos qual é o caminho, ele vem nos buscar e tenta nos mostrar o caminho o tempo todo, o tempo todo.
Às vezes a gente, mesmo com a insistência do nosso pai, não consegue perceber esse caminho. Algumas vezes nós discutimos aqui no passado, né, sobre o fato de que tudo o que existe está contido em Deus. Não existe nada fora de Deus. Absolutamente nada. E muitas vezes nós não nos damos conta da felicidade que nós temos e dos presentes que nós temos todos os dias, de acordar todos os dias, do sol, da chuva, da natureza, do nosso marido, mulher, nossos filhos, nossos amigos, nosso trabalho e, claro, também as nossas dificuldades e todos os problemas pelos quais nós passamos. Então, quando a gente abandona a casa do Pai, é justamente isso. Para onde que nós vamos? Qual é o lugar que nós vamos? Onde é que nós vamos nos encontrar? Se tudo está contido em Deus, em que planeta nós vamos ficar? Em que mundo nós vamos viver? Que sol vai nos abrigar? Então, claro, enquanto a gente está aqui na Terra, nesse corpício que a gente tem aqui, a gente ainda vai estar desfrutando dessas regalias que o Pai dá para os justos e injustos, todos os dias. O sol, a chuva, a natureza, todo esse negócio, todo dia está lá. Mas esse sol vai parar de brilhar o dia que a gente morrer. E se a gente não estiver na casa do nosso Pai, na casa de quem que nós vamos estar? Então, nós tivemos aqui muitos comentários super interessantes. Eu só quis chamar a atenção para o fato de que uma coisa é nós tomarmos uma decisão de fazer a vontade do nosso Pai, de desejar alcançá-lo, de ser perfeito como Ele é. A outra coisa é a gente desprezar isso, a gente falar, não, eu não quero esse pai, não quero morar nessa casa, quero sair daqui, da minha parte que eu vou embora, esse negócio todo. E tem aquele que caiu do caminhão de mudança e nem sabe o que aconteceu, né? Então, aquele que está perdido, que nem sabe o que aconteceu, o pai vai atrás. Pode ter certeza, o pai vai atrás porque ele está perdido. Mas o que foi embora por vontade própria tem que voltar por vontade própria, né? O pai não vai buscar. É claro, a gente vive essa situação de ciúme dentro das nossas famílias, né? Existem famílias que são numerosas, têm essa felicidade de ser numerosas, tem esse problema, né? Minha mãe, meu pai gosta mais do filho X, Y, Z, né? Gosta menos de mim. Não sei se vocês já perceberam alguma vez esse tipo de disputa com os filhos, né? A gente sempre vê isso daí, né? Não, mas por que que ele tem mais direito, ou ela tem mais direito, ou ele pode fazer, ela pode fazer, eu não posso. Nem nota boa na escola não tira, só dá trabalho, não sei o quê, tudo. Gente, dentro da nossa família, nós temos essas dificuldades. E a gente, daquele filho responsável, a gente se esquece que o ponto importante não é estar com o pai, não é só respeitar o pai, a mãe, estar trabalhando ali do lado deles, mas é se empenhar para que os irmãos não se percam, que a família permaneça. Nós somos uma família. Então, é bem interessante essa situação aí. Muito bem. Diga lá, Daniela, hoje a Sâmia está
Tá animada, vamos lá. Hoje eu estou empolgada. Henrique, Percebi. o que tu falou foi exatamente também outro ponto que eu percebi, que é exatamente isso. A gente nasce, segundo o livro de Urântia, com um certo um roteiro, né? Um destino, um roteiro. E aí, no caso desse filho que ele decidiu sair de casa, foi uma decisão dele. E nessa parábola, Jesus quis mostrar o imenso respeito, a grandiosidade do Criador de tudo que é, do nosso Pai, de não interferir nas decisões que nós tomamos, né? E assim, é muito interessante porque, para mim, ele também revela como se fosse indicando como os pais devem ser com seus filhos. Porque tem pais que eles sufocam os filhos, que eles querem que o. Ai, não, mas eu tenho mais experiência e esse caminho não é o seu. Poxa, deixa a pessoa seguir, descobrir, passar por aquela desilusão. Deixa ela escolher, por mais que você saiba que vai ser dolorido, né? O que a gente entende é que quem é pai, quem é mãe, sente aquela dor por aquele filho, se intromete na experiência do filho, e nessa parábola Jesus fala que nem o pai, que é o pai, assim que ele, né, a gente interpretando, colocando para Deus, nem Deus vai atrás. Ele deixa o próprio ser humano escolher lá o seu roteiro, se desiludir com aquilo, retorna. E o mais incrível de tudo é que, por mais que a gente recuse o roteiro e quebre a cara, você sabe que você vai ter lá o seu pai, entendeu? Que você não vai estar comendo comida de porco, né? Que você vai ser bem servido, que você vai ser bem recebido. E essa coisa do filho mais velho, a gente vê muito em famílias. Por exemplo, eu fui criada, minha irmã tem 16 anos de diferença de mim. E às vezes a minha própria família, alguém acusava: eita, tua mãe gosta mais da tua irmã do que de ti. Gente, eu amava. Eu juro pra vocês, eu fazia era amar. Eu dizia: eita, graças a Deus, meu Deus, que essa menina é muito amada. Eu não ficava enciumada, entendeu? Então eu via assim, essa questão do ciúme, essa questão da coisa toda, porque eu tinha uma mentalidade diferente da minha irmã. Eu era mais corretinha, entre aspas, assim, digamos. Mas eu também era festeira, como esse filho pródigo aí também, entendeu? Só que eu não tinha esse ciúme, eu não tinha essa coisa. Eu fui agraciada e com esse, eu tinha isso. Mas eu fico muito assim feliz com essa questão de que nessa parábola o próprio Jesus ensina, gente, não se metam nas experiências dos outros. Respeita o livre-arbítrio do outro, por mais horrível que seja. Ah, eu quero ir lá, eu quero ir pro prostíbulo, eu quero festejar, eu quero não sei o que, eu vou largar tudo. Beleza, deixa a pessoa ir. E deixa a pessoa cair na real dela, ter a experiência dela. Sei que é dificílimo para quem é pai e para quem é mãe. Mas foi o que eu mais gostei disso, foi essa questão do livre-arbítrio ser super respeitado. Aí ele está mostrando, porque saber a gente sabe na teoria, mas na prática, a gente, na prática, convivendo com as famílias, com os nossos pais, irmãos e tudo mais, a gente vê que não é isso, todo mundo se mete. Então, é bem legal essa parábola nesse sentido. Obrigado. Olha, vamos lá, Lúcia. Depois eu falo mais um pouquinho. Está fechadinho o seu microfone, Lúcia. Eu nem gosto tanto de me manifestar, mas é muito interessante essa parábola. Eu me sinto como é que eu digo? Uma que vai atrás de Deus, né? O filho pródigo, a filha pródiga, certo? Eu me sinto assim, tá certo? Tentando buscá-lo e eu sinto que ele está na minha espera. É assim que eu interpreto essa parábola. A filha pródiga e o pai esperando pela filha. E nesse espaço entre a filha e o pai, tem o abismo, tem
tem a distância. Eu estou tentando chegar e eu sei que ele está me esperando, certo? Mas as dificuldades do dia a dia, a dificuldade da vida humana, dificulta a minha aproximação de fato com o pai. Então, me sinto a filha pródiga, querendo voltar com todos o livre-arbítrio que eu tenho, certo? De chegar a ele. Então, eu interpreto essa parábola assim como uma coisa assim, ela é muito verdadeira. Eu quero ir, eu quero chegar. Ele está de braço aberto, está ali me puxando. Eu estou aqui, Lúcia. Vem. É isso. Pega a minha mão aí, Lúcia. Oh, me dá, que eu amo você. Ai, ai, que bom. Obrigado, Lúcia. É, então, é difícil, né? Todos nós queremos o bem das pessoas que nos cercam. Pelo menos deveria ser assim. É por isso que a gente dá palpite um na vida do outro, né? Porque a gente acha que a gente pode ajudar a melhorar a vida da pessoa, evitar que ela cometa alguns erros. Mas quando acontece um ponto de ruptura, foi o caso desse filho, né? O filho rompeu, né? Falou assim, olha, eu não quero mais ficar aqui, eu vou embora, né? Então, depois que foi embora, não tem o que fazer, né? Já tomou a decisão, mas enquanto está em casa, meu pai sempre falava para mim, ó, o dia que você quiser fazer alguma coisa diferente do que eu quero, você faz sair fumaça na sua chaminé, porque nessa chaminé aqui sou eu que faço sair fumaça. Então, enquanto você estiver aqui vendo a fumaça que eu estou fazendo, é do jeito que eu quero. E a gente tem essa coisa com o nosso Pai Celestial, que nos ama infinitamente, tem o maior desejo do mundo que nós estejamos com Ele, que nós o alcancemos e que a gente possa sair de todos os nossos problemas, sofrimentos e todo esse negócio que a gente tem que enfrentar no nosso dia a dia. Mas a gente tem que lembrar sempre da justiça do nosso Pai. Ele é a lei. Ele é a lei. E se a gente quiser estar do lado dele, nós temos que fazer a vontade dele. Nós temos que estar. É ele que faz a fumaça, não somos nós. Nós temos que estar ali tentando compreender os desígnios que ele nos coloca a todos nós. Ele certamente nos ama profundamente, como ele mesmo diz em todas as suas aventuras, todo o seu sofrimento, todos os seus desafios, todas as suas aflições, eu vou estar lá junto com você. Só segura na minha mão aqui que encosta no meu ombro aqui que eu vou te levar. Então nós temos que confiar que o nosso Pai vai fazer isso, mas a gente não pode esquecer que Ele é que faz a fumaça. E a lei é Ele é a lei. E dentro da casa dele não tem desvio da lei. Ali só tem uma coisa: ou você está com ele ou está fora, né? Não existe absolutamente nada fora de Deus. Não tem uma casa para a gente, não tem um lugar para a gente ficar. A gente fala assim, bom, então não tem opção. Tem, você tem a opção de não ficar na casa dele, mas é uma opção sua, né? E é por isso que esse filho voltou para a casa dele. Ele chegou num ponto tão baixo, percebeu que tinha perdido tanto da vida, passando tanta necessidade, começando a faltar
comida, bebida, o ar que respira, o sol já não é mais o mesmo. Tudo vai se pondo cada vez mais distante quando nós nos afastamos da casa do nosso Pai. Então é muito bonito esse texto no sentido de que ele realmente revela a profundidade do amor que nosso Pai tem por todos nós. E não poderia ser diferente, ele nos ama profundamente, tem uma misericórdia incrível, né? É impressionante a paciência, o amor que ele dedica a todos nós, o carinho, a compreensão, mas ele não interfere quando a gente sai fora, quando a gente abandona essa casa de livre e espontânea vontade, por mais que ele fique entristecido, ele não vai lá. Mas ele sempre fala: olha, fique aqui, eu vou te dar tudo que você quiser, tudo que eu tenho é seu. Aproveite tudo que eu tenho. Fique aqui comigo. Mas aqui tem regras, as regras são essas, você tem que cumprir. E não é fácil a gente seguir o caminho de Deus. Os desafios são muitos, a gente tem que abandonar o nosso ego, abrir mão de uma porção de coisas que a nossa natureza animal sempre nos incentiva a esse desvio, né? Então, de fato, o texto é muito bonito e a lição dele é muito profunda. Tem muita coisa que a gente poderia ficar discutindo desse texto aqui, talvez o resto da noite. Então, eu acho maravilhoso a gente ressaltar a bondade do nosso Pai, o amor dele para com todos nós, a maneira como ele recebe de volta em casa um filho que anteriormente tinha decidido ir embora. Tudo isso revela exatamente o amor e a misericórdia do nosso Pai. Mas a gente não pode se esquecer nunca. Nós estamos aqui para fazer a vontade dele, e ele é a lei, ele é a justiça, ele é a regra. E ele não vai ser benevolente com nenhum de nós, não vai interferir na vida de nenhum de nós, sob pena de, quando ele fizer isso, se preocupar mais com cada um de nós do que ele se preocupa com o todo, o reino dele fica comprometido. Então, o Pai nos ama profundamente como indivíduos e ele faz tudo o que é possível, tudo que está ao alcance dele para que a gente seja parte dessa família dele. Mas ele de maneira nenhuma vai nos proteger, nos receber e nos abençoar se ele perceber que a família dele está em perigo. Então, o amor dele tem um limite. O todo, a família, é mais importante que o indivíduo. Tem algumas passagens no Luke que falam sobre isso. Então, muita reflexão esse texto aí. Eu concordo com tudo que todos nós falamos aqui. Acho que tivemos depoimentos interessantes, comentários muito apropriados, muito bons. E que bom que esse tema suscitou tantas intervenções e tanto desejo de todos nós falarmos um pouquinho. Muito bem. Alguém mais quer se manifestar? Então vamos continuar com o nosso texto aqui. Agora a Lilian ficou cansada que aquele texto era muito comprido. A gente vai conseguir agora um novo voluntário ou voluntária
para ler a parábola do administrador sagaz. Quem vai nos ajudar? Vamos brigar, pessoal. Tem espaço para todo mundo. Vamos lá. Eu posso ler. Eu só não leio Vamos lá, Milton, então. Obrigado. A parábola do administrador sagaz. Certa tarde, Simão Zelote, comentando uma das afirmações de Jesus, disse: Mestre, o que tu quiseste dizer quando hoje mencionaste que muitos dos filhos do mundo são mais sábios para a sua geração do que os filhos do reino, pois são hábeis em conseguir amigos com as riquezas feitas pelas injustiças? Jesus respondeu: Alguns de vós, antes de entrardes no reino, fostes muito astutos para lidar com os vossos amigos nos negócios. Se fostes injustos e muitas vezes desleais, não obstante prudentes e previdentes, é porque fizestes os vossos negócios com vistas apenas ao lucro imediato e à segurança futura. Do mesmo modo, agora devereis levar as vossas vidas no reino de maneira a proporcionar alegria no presente. Ao mesmo tempo, vos deveis assegurar do vosso júbilo futuro com os tesouros acumulados no céu. Se sois tão atentos ao efetuar os ganhos para vós próprios, quando a serviço do ego, por que, agora que sois servidores da Irmandade dos homens e administradores de Deus, vos empenhar menos quando estáis ganhando almas para o reino? Podeis todos aprender uma lição com a história de um certo homem rico que tinha um administrador astuto, mas injusto. Esse servidor não somente havia pressionado os clientes do seu senhor para o seu próprio ganho egoísta, como havia gasto e dissipado diretamente os fundos do seu senhor. Quando tudo isso finalmente chegou aos ouvidos do seu senhor, ele chamou o administrador diante de si e então perguntou-lhe o significado desses rumores, exigindo que prestasse imediatamente contas da sua administração e que se preparasse para entregar os negócios do seu senhor a uma outra pessoa. Ora, esse administrador infiel começou a dizer a si próprio: que vai ser de mim, já que estou a ponto de perder essa administração? Eu não tenho forças para cavar a terra, e para pedir tenho vergonha. Sei o que farei para assegurar-me de que, quando for despedido desta administração, eu seja bem recebido nas casas de todos aqueles que têm negócios com meu senhor. Então, chamando cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? Ele respondeu: 100 medidas de óleo. Então disse o administrador: Pega a tua conta na prancha de cera, senta-te rapidamente e muda-a para 50. Em seguida, indagou a outro devedor: Quanto deves? Ao que ele respondeu: 100 medidas de trigo. Então o administrador disse: Toma a tua conta e escreve 80. O mesmo ele fez com vários outros devedores. Assim, esse administrador desonesto procurou fazer amigos para si com vistas a ajeitar-se depois de dispensado da sua administração. E mesmo seu mestre, senhor, quando subsequentemente descobriu isso, foi levado a admitir que o seu administrador infiel ao menos havia demonstrado sagacidade pela maneira pela qual havia buscado prover-se para os dias futuros de carência e adversidade. E é nesse sentido que os filhos deste mundo algumas vezes demonstram mais sabedoria na sua prevenção para o futuro do que os filhos da luz. E digo a todos que professam estar adquirindo tesouros no céu: tomai lições com aqueles que fazem amigos aproveitando as riquezas desonestas, conduzindo assim a vossa vida, fazendo amizade eterna com as forças da retidão, para que, quando todas coisas terrenas lhes faltarem, sejais recebidos com júbilo nas habitações eternas. Eu afirmo que aquele que é fiel nas coisas pequenas também será fiel nas grandes, enquanto aquele que não é reto
nas coisas pequenas, também não será nas grandes. Se não houver demonstrado previsão e integridade nos afazeres deste mundo, como podereis esperar ser fiéis e prudentes quando lhes for confiada a administração das verdadeiras riquezas do reino do céu? Se não fordes bons administradores e banqueiros fiéis, se não tiverdes sido fiéis naquilo que é dos outros, quem será quem será tolo bastante para colocar grandes tesouros no vosso nome? E novamente eu declaro que nenhum homem pode servir a dois senhores. Ou bem ele odiará um deles e amará outro, ou então ficará com um enquanto ao outro desprezará. Não podereis servir a Deus e às riquezas. Quando os fariseus que estavam presentes ouviram isso, eles começaram a zombar e a escarnecer, pois eram muito dados a adquirir riquezas. Esses ouvintes, pouco amistosos, tentaram implicá-lo em uma discussão inútil, mas Jesus recusou-se a debater com os inimigos. Quando os fariseus caíram em altercações entre si, as suas vozes altas atraíram uma boa parte da multidão acampada aos redores. E quando começaram a disputar entre si, Jesus retirou-se, indo para a sua tenda passar a noite. Obrigado, Milton. E aí? E essa agora, hein? Uma observação, comentário, uma coisa que chamou atenção. Esse negócio de acumular. Diga lá, Sidney. Na verdade, eu não entendi muito bem, não. Se o Henrique puder me ajudar, eu agradeceria. Essa, ele está elogiando o administrador que estava roubando ele e dando para os clientes, na verdade. Né? Metade da dívida, uma parte da dívida, ele estava mudando, ou seja, ele estava adulterando as contas e roubando o seu patrão. Eu não entendi direito isso, não. E o livro elogia isso? Eu confesso que eu não entendi. Obrigado. Obrigado, Sidney. Olha, eu acho que, na verdade, Jesus está não necessariamente elogiando, mas ele está se valendo desse exemplo para reconhecer que esse capataz ou esse administrador pensou diligentemente no seu futuro de defender as riquezas que ele precisaria defender para garantir que ele não fosse ser um miserável no futuro. E para fazer isso, ele sacrificou ou roubou o patrão dele. Então, por isso que eu acho que ele diz ali, ó, não tem como servir a dois senhores, né? Você ou serve um, ou serve o outro. Ali o capataz serviu a riqueza, tentando fazer, a gente chama isso no mercado como um hedge, né? Garantindo uma proteção para o futuro dele, por meio desse procedimento escuso. E Mas isso termina aqui na Terra, né? Então, assim, o cara não tem como servir a dois senhores. Tudo bem, ele fez a provisão dele lá e o patrão dele descobriu e alguma coisa depois aconteceu. Então, se a gente for trabalhar para o nosso Pai que está no céu e nós vamos acumular tesouros no paraíso, nós não temos como fazer um hedging ou como desviar uma parte dos recursos do nosso Pai, a não ser que a gente faça isso de uma maneira que a gente está servindo a um outro Senhor, né? Então,
Eu acho que acumular os tesouros no céu é fazer aquilo que Jesus está falando ali. Por que que você não tem tanto empenho para conquistar novas almas para o reino dos céus, como você tem aqui para fazer as suas riquezas, né? Mas sim, o texto realmente dá margem a muita especulação e muita dúvida, assim. Nós podemos reler o texto passo a passo, se vocês quiserem, para ajudar a esclarecer. Oi, Aélio. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. É o seguinte, o que eu entendo do texto é o seguinte: é, o sujeito, o administrador desonesto, em tese, não estava roubando para si próprio a riqueza propriamente dita. Ele estava querendo se servir dessa riqueza com outros propósitos, de conquistar corações ou conquistar adesões. Isso lembra muito o que acontece na nossa política, especialmente nos últimos anos, de gastar o dinheiro para conquistar apoios e para conquistar amigos. É a mesma coisa, assim, como o ditado popular ensina, fazer favor com chapéu alheio. Não deixa de ser uma desonestidade, ainda que aparentemente traga benefício para outros. Mas a questão envolve quem faz isso, que é o administrador desonesto, e quem aceita esse tipo de presente, vamos chamar de presente. Você deve, aqui não entra no mérito, se a dívida é legítima, se a dívida é ilegítima, se é honesta ou desonesta, simplesmente há uma dívida e quem deve aceita que essa dívida seja diminuída, seja pela intenção que for. Ou seja, tem dois desonestos aqui, no mínimo, o que dá o que não lhe pertence, fraudando a confiança de que lhe foi depositada. Ele era administrador, então ele devia ter a confiança. Então ele estava fraudando a confiança, além de fraudar o dinheiro, além de pegar o dinheiro que não lhe pertence. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, na literatura, tem a história inglesa, né? Tem a história do Robin Hood, que tomava dos outros, dos que tinham, tomava, maneira elegante de dizer, que roubava dos outros para distribuir entre os pobres. E a gente celebra Robin Hood como um herói. Então, está muito claro o que Jesus quis dizer para mim. Muito claro, muito claro. É desonesto. Não faça isso. Então, é simplificado que você escolhe a riqueza material ao invés das riquezas espirituais. Mas dá um exemplo de riqueza, mas o exemplo não é bem esse, apesar de ser esse o contexto. Ele pretendia atingir os seus ouvintes mais perversos, que eram aqueles que o acompanhavam e que certamente viram no relato de Jesus a própria história. Então, Jesus, ainda que estivesse falando genericamente, ele estava a rigor ensinando sobre os seus adversários mais próximos. E entre eles, segundo o texto, começaram a debater. E o que eles debatiam? Ele está errado, como já se viu. Enfim. Então, se eles estavam debatendo entre si, eles não eram os proprietários do tesouro, como o que foi lesado, que aqui é apenas citado, apenas um referencial. Eles estavam se colocando como o administrador infiel. E Jesus disse, no meu entendimento, está na entrelinha, deixa eles quebrarem a cabeça, deixa eles se acertarem, eles entenderam a mensagem, deixa eles chegarem a um consenso. E vazou. É o que eu disse que iria e não vou perder meu tempo aqui. Então,
Para mim está muito claro. Jesus falou sobre estes e reprovou. Não tem nada dúbio aqui, pelo menos não para mim. Grato. Oi, Sidney. Obrigado, Aélio. No parágrafo seguinte, o que ele diz? É nesse sentido, ou o quê? No sentido do que o administrador fez, que os filhos deste mundo demonstram mais sabedoria na sua prevenção para o futuro do que os filhos da luz. Então, ele está apoiando, o livro está apoiando esse tipo de atitude, né? Para quê? Para que sejais recebido com júbilo nas habitações eternas. Eu continuo não entendendo. Obrigado. Obrigado, Sidney. Eu entendo a dúvida que você está levantando, Sidney. Mas aqui, de novo, eu acho que essa prevenção do futuro desses espertalhões aqui é para o futuro terreno aqui, o futuro material. Então, na maneira como as pessoas fazem as negociatas e os arranjos para poderem garantir o seu futuro e o seu lugar aqui, na verdade, aquilo que eu falei, né, o hedge, né? O sujeito está se protegendo, ele está garantindo que ele vai permanecer ali. A gente vê isso hoje, todos os dias, em diferentes meios. Os arranjos, as negociatas, os acordos, para fazer as coisas. No nosso caso aqui, muitas vezes o patrão é o povo, né? E essas negociatas todas estão desviando, dão a essas pessoas a oportunidade de assegurar a continuidade de um futuro próspero enquanto aqui na Terra, mas está limitado, né? Não vai para lugar nenhum. Então, eu acho que o que Jesus está dizendo, sim, essa sabedoria é interessante para aqueles que têm só essa preocupação de se proteger e de se garantir enquanto estão aqui nesse mundo, mas com certeza eles não vão assegurar o futuro deles, né, lá para frente. Pelo menos é dessa forma que eu vejo, não sei. Oi, Roberto. Ora, eu acho que a motivação do nosso Senhor Jesus está logo no início, quando ele diz assim: por que quando a gente está agindo para o nosso ego, a gente age com tanta intensidade? Por que não agir com essa intensidade, com esse zelo, para as realizações do reino do céu? Ó, é, é, acho, vai lá no início, no início, isso. Ó, alguns de vós, antes de entrardes no reino do céu, no reino, foste muito astutos para lidar com vossos amigos nos negócios, logo no início desse parágrafo, Henrique. Se fossem no obstante prudentes e providentes. Do mesmo modo, agora deveis levar as vossas vidas no reino de maneira a proporcionar alegria no presente. Ao mesmo tempo, deveis assegurar o vosso júbilo no futuro com tesouros acumulados no céu. Se sois tão atentos ao efetuar os ganhos para vós próprios, quando a serviço do ego, por que agora que sois servidores da Irmandade dos homens,
e administradores de Deus, vos empenhar menos quando estáis ganhando almas para o reino. Ou seja, quando a gente está servindo o nosso próprio ego, a gente é intenso, motivado. E depois que a gente está servindo ao reino de Deus, a gente não é tão intenso. É isso que Jesus está observando. Eu quero dar um testemunho pessoal que eu lembro, na época, antes da conversão, de atentar para essas realidades, a gente é muito dedicado. Vamos formar, a gente planeja, faz as coisas. Mas hoje em dia, às vezes eu me sinto sem motivação. Eu não tenho mais aquelas motivações, aquele interesse por aqueles planos de ganho pessoal, mas eu também não tenho a mesma intensidade para lidar com as coisas de Deus. E eu acho que eu só vou ter essa intensidade quando for por amor. Eu acho que, mesmo que a gente saiba dessas coisas todas, se a gente ainda for cumprir e viver os ensinamentos do livro de Urante por ganho pessoal, para a gente estar no céu, não vamos conseguir ser intensos. Tem que ser por amor. Eu acho que quando a gente amar Deus e a ponto da gente se esquecer, aí a gente vai ser tão intenso no serviço ao reino da vontade de Deus, quanto a gente era intenso e focado no serviço do nosso ego. Não sei se eu me expressei bem do que eu acho que, por que Jesus contou essa parábola do administrador, né? Porque ele está reclamando. Por que quando vocês estão cuidando do ego, vocês são intensos e agora não? Eu acho que a resposta é o amor. Acho que você observou bem, Roberto, mas não só intensos, né? Como astutos, né? Como previdentes para conseguir atrair mais pessoas. O que que nós fazemos para atrair novas pessoas para o reino, né? Para conquistar os tesouros no céu? Como que nós lidamos com isso, né? Essa intensidade que você estava falando, Roberto. E também a astúcia, né? Nós não somos astutos para poder arranjar a nossa vida enquanto aqui na Terra. Deveríamos ter a mesma astúcia para conquistar esses tesouros para o céu, né? Muito obrigado, Roberto. Tinha mais alguém com a mão levantada aqui, mas acho que desistiu. Oi, Eu fico refletindo que, assim, alguém de nós aqui já falou, é, os dons que a gente tem são os mesmos, tanto para o bem como para o mal. Uma pessoa pode ser muito inteligente e ser construtiva se ela estiver voltada para o bem. Ela pode usar a mesma inteligência para o mal, ela pode levar vantagens materiais rápidas, imediatas, e isso me faz pensar que é a mesma coisa o que está ficando presente para mim, assim, a importância da gente ter apurado o que é que nos cabe realmente e usar todo um aparato de inteligência para seguir alinhado com esse sentido, com esse propósito. E muitas vezes a gente se perde. Lá atrás, no primeiro filho pródigo, o filho se perdeu com o encantamento das coisas ilusórias da vida, e um administrador que leve vantagens, né? Não no sentido assim do que realmente seria um alinhamento mais correto, de um caráter mais caráter, né? Digamos assim. Quando o ser humano se perde tanto em uma situação como outra,
ele está perdido, ele está distante de si. Ele pode estar usando todo o ouro e toda a riqueza. No caso, a inteligência, a sagacidade, né? Então, assim, para mim, a reflexão que fica é assim, Yara, tenho procurado aprender, apurar mais como é que eu vou evoluindo e me sentindo feliz com essa evolução. Porque, novamente, aqui eu sinto que o que Deus quer para cada um de nós é isso, é que a gente, ao exercitar o livre-arbítrio, a gente possa fazer isso para o bem, tanto próprio como das pessoas, né? E é isso que está ficando para mim. Obrigado, Isso Yara. que seria o bonito do caminho é a gente ir se encontrando, né? E se eu me encontro e utilizo os meus dons nesse lugar de encontro, uau, bem melhor, né? É, obrigado. Oi, Sidney. Veja, por exemplo, o parágrafo 5. E é nesse. Vou ler. Não, o 6, aliás. Isso. Ah, não, é o 5. É nesse sentido que os filhos deste mundo, algumas vezes, demonstram mais sabedoria na sua prevenção para o futuro do que os filhos da luz. E digo a todos que professam estar adquirindo tesouros no céu. Ele está falando no céu, não está falando aqui, não. Tomai lições com aqueles que fazem amigos, aproveitando as riquezas desonestas, conduzindo assim vossa vida, fazendo amizade eterna com as forças da retidão, para que, quando todas as coisas terrenas lhes faltarem, quer dizer, quando isso aqui acabar, sejais recebidos com júbilo nas habitações eternas. Ele está concordando com esse procedimento. É? Desculpa. Alguém mais quer comentar? Oi, Sâmia. Gente, desculpa, eu não estou com a possibilidade de estar com o livro aqui agora, que eu não estou em casa, meu livro está em casa. Esse administrador, ele estava, tipo, a dívida era X, era, digamos, 100 mil, ele dizia que era 80 mil, reduzia ou ele aumentava? Só isso que eu quero saber, que eu estou perdida nisso. É, ele estava diminuindo as dívidas dos devedores. Ah, então por isso Paga- que eu citou o Robin Hood, essa questão toda. Eu vejo assim que as coisas terrenas, as coisas da terra, e que faz um link com aquela parábola do filho pródigo, que também instiga a gente a refletir sobre quando a gente quer ter independência financeira, independência material, a gente também aplica isso a ser independente de Deus, né? A gente não quer ter, tipo como se a gente associasse o nome controle a Deus, né? E a gente quer se tornar meio que independente. Mas nesse caso, quando você se torna desonesto, concordo com a Sueli, eu não vejo Jesus apoiando a desonestidade, mas sim revendo correções, como se fosse aplicado hoje em dia. Você tem uma dívida no banco de R$ 500 e você é obrigado a pagar juros que te dizem, pague R$ 4.000, sua dívida está em R$ 10.000. Uma conta que era 400. Então o administrador foi lá e falou, pô, paga aí só 600. Então, assim, não vejo como uma admiração a desonestidade, mas há um bom senso de que a vida terrena, a vida terrena, a vida espiritual, e tem que existir uma certa separação das coisas. E a gente também não tem noção de saber o que é realmente certo e errado dentro do contexto da coisa, porque a gente não vê o todo. A gente só vê uma pequena parte. A gente não sabe até onde vai a misericórdia divina, a gente não sabe como é que é. É tudo isso. Pelo menos assim
Eu percebi. Para mim também ficou meio assim confuso esse negócio aí desse administrador, assim como o Sidney falou, não entendi. Também fiquei com esse negócio, não entendi. Mas para mim foi assim que ressoou. Obrigado, Sami. Então, é, nós estamos aqui nesse parágrafo, né, que é o que o Sidney levantou, é, que realmente suscita a dúvida de todos nós, ou a maioria de nós. E esse parágrafo diz que é nesse sentido. Qual o sentido? O sentido de que uma pessoa que é o administrador do reino, o administrador do patrimônio de uma pessoa lá, que acha que pode perder o seu futuro, ele busca uma maneira de se proteger e se garantir assim: olha, eu vou fazer amizade com um monte de gente aqui, que se meu patrão me mandar embora, alguma dessas pessoas aqui vai me socorrer, ou garantir o meu futuro, a minha segurança para um momento lá na frente, se acontecer de eu ser despedido pelo meu patrão. Então, na verdade, o que essa pessoa está fazendo é conchavos, né? E alguém falou aí, e é verdade, o conchavo, o problema não é só com quem está propondo fazer o negócio, mas também com quem está aceitando, né? Como assim? Cara, eu estou devendo 100. O sujeito fala para mim, não, esquece, paga só 50, não precisa pagar 100, né? Então eu estou concordando de sacanear o patrão desse administrador, estou concordando em fazer uma coisa que não é justa. Então essa negociata toda é justamente para garantir que todo mundo vai sobreviver. Então, o espertalhão aí, assim como aqueles que estão participando com ele da esperteza, é a ideia de tentar construir um futuro e garantir que esse futuro vai existir caso eles tenham algum problema ali na frente, né? É isso que a gente vê hoje no dia a dia, né? A gente vê quantas pessoas, políticos ou não, empresários ou não, enfim, quantas pessoas no meio da sociedade vivem de conchavos e de acertos e de arrumações com outras pessoas para tentar conquistar uma melhor posição, mais poder, garantir o seu futuro e todo esse negócio. Então, é um processo realmente de negociata que leva o sujeito a garantir o futuro dele. Então, o que eu entendo que Jesus está dizendo aqui, que é nesse sentido que os filhos do mundo algumas vezes demonstram mais sabedoria na sua prevenção para o futuro do que os filhos da luz. Então, sabedoria na prevenção para o futuro, que é justamente de garantir que eles não vão morrer de fome. Então, eles têm uma certa sabedoria se a gente for focalizar exclusivamente nessa vida material em que nós estamos aqui. Então, nesse sentido, muitas vezes eles são mais sagazes, espertos do que os filhos da luz. Então ele fala lá, olha, e digo a todos que professam estar adquirindo tesouros nos céus, tomai lições com aqueles que fazem amigos, aproveitando as riquezas desonestas. Tomai lições com os amigos que fazem as riquezas desonestas, quer dizer o quê, né? Conduzindo assim a vossa vida, fazendo amizade eterna com as forças da retidão.
para que quando todas essas coisas terrenas lhes faltarem, sejais recebidos com júbilos nas habitações eternas. Então, quando ele fala tomar lições, eu entendo que é para a gente ver o que essas pessoas estão fazendo e tomar isso como um modelo para não fazer a mesma coisa. Conduzindo assim a nossa vida, fazendo amizade eterna com as forças da retidão, para que quando essas coisas que esses picareta estão fazendo aí, aqui nas coisas terrenas, nos faltarem ou faltarem, e a gente não tiver participado dessa maracutaia, nós possamos ser recebidos com júbilo nas habitações eternas, né? Então, essa é a maneira como eu estou vendo isso daí, mas, claro, o texto realmente suscita dúvidas, né, sobre uma interpretação apropriada. Eu tenho certeza que Jesus não está recomendando que a gente seja trapaceiro para conquistar o reino dos céus. Diga lá, Hélio. Eu cheguei tarde na sala e não tinha visto desde o início o texto, mas agora Ah, tá. eu abri meu computador e eu estou começando a ler e entender melhor as dúvidas e os comentários. Bom, põe, por favor, na tela o parágrafo 1. Eu estranhei que antes você não pediu para pôr nada na tela, mas eu vou colocar. Acabar de chegar e Você é o cara de não tinha põe o aberto. parágrafo aí para mim. Mas vamos lá. Está aqui. Vamos lá. Parágrafo 1. Mas a propósito era só ouvir, mas com a dúvida do Sidney, eu falei, não, peraí, não pode ser que Jesus ia ensinar uma bobagem dessa. Mas, enfim, vai que ele está certo. Parágrafo 1. Eu vou lê-lo, na verdade, inteiro, porque ali todo o resto está direcionado ao parágrafo 1. Comigo lá, gente, acompanhe. Certa tarde, Simão Zelote, comentando uma das afirmações de Jesus, disse, aqui está o cerne, todo o ensinamento de Jesus. Mestre, o que tu quisesse dizer quando hoje mencionaste que muitos dos filhos do mundo são mais sábios, destaque para a palavra sábios, porque sugere, quando a gente ouve falar de sábio, só sugere boas coisas, só gente inteligente, gente esperta, gente correta. Mas, enfim, destaque para sábios. Para a sua geração, do que os filhos do reino. O filho do reino está sugerindo que não são sábios. Na pergunta do Zelote, não é na fala de Jesus, não, é na pergunta do Zelote. Pois são hábeis. Destaque para a palavra hábeis. E ser hábil não quer dizer que é sábio, quer dizer que é hábil. Eu sou um ladrão ótimo, então eu sou sábio. Mas, enfim, a palavra do Zelote, ainda que referente a Jesus, a uma fala de Jesus. Depois vamos para a fala de Jesus. Para terminar, são hábeis em conseguir amigos com as riquezas feitas Eu tenho pelas aqui. injustiças. Destaque para a palavra injustiça. Então, Zelote, se referindo a Jesus, tratou de sábios contra os não sábios. E aí disse que hábeis em cometer injustiças. Essa é a pergunta do Zelote, e Jesus estava respondendo para Zelote. Na sequência das respostas, Jesus menciona a palavra astutos, logo no verso seguinte, no 2.2. Astutos não é sinônimo de sábio, é astuto. O ladrão é astuto, não quer dizer necessariamente que ele seja sábio, mas é astuto. Eu estou dando ênfase nessa fala para reprovar que Jesus tem ensinado alguém a ser injusto, alguém que roube o alheio. Não vejo nunca que Jesus ia ensinar uma coisa dessa. Então, ele está chamando o pseudo-sábio de astuto, de hábil, e segue. Na sequência, vai ter outras referências a
relacionadas a esse administrador injusto que ele vai chamar de astuto, vai chamar de injusto e outros adjetivos que são muito claros. Ele não tá, ele não tá aprovando, não. Ele está colocando em medida tudo que o Simão queria saber. Você entendeu errado, cara. Não é sábio, não. Bom, só nesse sentido me chamou mais a atenção. E a questão toda de você tomar o alheio, ainda que beneficie, eu vou por aspas nesse beneficie, porque o benefício parece aparente, quer dizer, quem tem uma dívida maior vai pagar uma dívida menor, que é diferente do que colocou a Dani, de que você vai no banco, tem uma dívida e negocia, o gerente te oferece uma possibilidade de quitação por um desconto. Não tem nada a ver com alguém ir lá e roubar o alheio sem permissão do seu patrão. Provavelmente o banco, quando algum gerente propõe a algum devedor um desconto para quitação, provavelmente aquele patrão autorizou. Não foi a iniciativa do gerente, eu sou muito esperto, eu vou. Então a gente sabe que os bancos têm seguro de perdas em relação a empréstimos mal realizados, e provavelmente eles já foram devidamente indenizados por eventuais perdas, como empréstimos mal dados para pessoas que não conseguiram pagar por qualquer que seja o motivo. Mas aí o patrão já autorizou, o banco já autorizou, o dono do dinheiro já autorizou, e o administrador simplesmente está fazendo o que o patrão mandou. É diferente. Então, o que Jesus está dizendo aqui não tem nada a ver com o exemplo da dívida do banco. Eu estou colocando assim para destacar. Jesus não ia ensinar uma bobagem como essa de, olha, o cara é sábio, você tem que enganar os outros, você tem que tomar o alheio. Não faz sentido para mim. Obrigado. Obrigado, Hélio. Muito bem. Vamos lá. Ô Sidney, tua vez aí. Agora eu achei. Está escrito lá no parágrafo. Aqueles que professam. É eu que estou professando que eu estou juntando tesouros no céu. Não quer dizer que isso seja verdade. Uhum. No 5 mesmo. Mais para baixo. Aqui. E digo a todos, aqui, ó. E digo a todos que professam. Eles é que dizem que estão adquirindo tesouros no céu. Não quer dizer que realmente estejam. Quem Sim. professa, geralmente não tem. Essa é a É. verdade. Aí, essa palavra do professar me deu o sentido que, na verdade, ele dizendo, não sejais como esse. Então, por isso que fala, tomai lições, aprenda o que esses caras estão fazendo, vocês não devem fazer. Exatamente. É, muito bem. Olá, Eglin. Eu gostaria de enfatizar e ler o que a Sueli escreveu, porque aí me ressoa muito o que ela escreveu. Acho que está bem, bem claro para mim assim o que ela entendeu. Eu acho que ressoa bastante bem comigo. Assim, se me permite, Sueli, eu vou ler o seu comentário escrito assim, porque Jesus não elogia a desonestidade em si, mas destaca a inteligência, a sagacidade e a capacidade de antecipação do administrador como qualidades que devem ser aplicadas no progresso espiritual. A ideia é que, assim como as pessoas podem ser engenhosas em resolver problemas materiais e garantir seus interesses terrenos, elas também deveriam usar tal sabedoria e determinação para buscar as realidades eternas do reino dos céus, no reino de Deus.
E depois continua a parábola, nos lembra da importância de usar a inteligência e os recursos da vida de maneira consciente e propositiva. Jesus convida a que sejamos prudentes e generosos, não apenas para atender às necessidades materiais, mas para promover o bem maior e alcançar a vida eterna. Assim, aprendemos o que é verdadeiro, o verdadeiro valor das coisas está no uso amoroso e sábio de fazermos delas o benefício do reino de Deus. Achei bem legal, me ressoou bastante esse texto e queria enfatizar só isso. Muito legal, Egli, muito bom. Obrigado também a Sussu aí. Ok, diga lá, Yara. Eu sinto ressonância com o que a Egli acabou de ler, com o que Sueli trouxe nesse conteúdo. E, e é isso que eu já tinha dito, né? Quando a gente tem o discernimento das coisas que são como são, as coisas da vida podem até nos encantar, seduzir, mas se a gente aprende a apurar para depois escolher, e enquanto estamos apurando as nossas escolhas para o nosso desenvolvimento aqui dentro, a gente vai enxergando melhor, né? Tendo mais entendimento, tendo mais discernimento. E quando a gente tem esse discernimento, a gente vai no sentido que eu entendo que é do reino, né? Que nos espera. A gente vai, meu pai falava, né? Se você vai nadar num mar cheio de sujeira e você tem que nadar por uma questão de sobrevivência, aprenda a fazer com o seu nado a limpeza do caminho por onde você vai passar. Então, as coisas do mundo, elas de certa forma estão aí para todos nós. Nós estamos aqui no mundo, né? Tem pessoas que se dão melhor, que têm mais destaque por uma série de habilidades que, se a gente pensar bem, a gente vai pensar, será que vale a pena, né? Para conseguir algumas coisas que parecem ser, quando a gente percebe melhor, não são o caminho que nos leva para uma evolução mais inteiros, né? Mais conscientes. É só para Muito bom, Yara. ser Ok, muito redundante, obrigado. mas assim, a cada um de nós cabe essa busca da clareza, da verdade, do entendimento, da apuração mesmo que nos cabe, né? Uhum. Muito bem. Algum outro comentário sobre esse texto especificamente? Uma coisa a mais que a gente devesse ressaltar ou chamar a atenção? Bom, muito bem. A gente tem agora, próxima semana, a gente vai estudar aqui a outra parábola aqui. Esse capítulo tem várias parábolas de Jesus, né? E é o que fala do homem rico e o mendigo. Então, na próxima semana, nós vamos estar falando sobre isso, que é o item 3, então 693. E se não tiver mais nenhuma dúvida, nós vamos nos despedindo hoje. Foi uma delícia estar com todo mundo aqui, muito bom.